Estamos de volta, então, sexto ano, mais uma aula aí seguindo o conteúdo do nosso livro. O próximo tópico agora a gente já conhece o que é polígono, quais são os seus formatos, os nomes que eles recebem. Agora a gente vai olhar os principais polígonos. Então, dentre aqueles todos lá que a gente viu, tem alguns que recebem nomes especiais por aparecerem bastante, pelas formas serem bem decorrentes no nosso dia a dia, tá bom? Então agora a gente vai ver um por um dos principais, tá? O primeiro é o trapézio. O que caracteriza um polígono para ser chamado de trapézio? Ele é um quadrilátero, 1, 2, 3, 4 lados, ele é um quadrilátero. O que acontece? Qual que é a diferença desse quadrilátero? As duas bases, então a gente vai chamar de base. Este lado de baixo e este lado de cima são paralelas. Olha essa anotação que eu fiz aqui, ó. O lado AB, então, é este lado aqui, é paralelo, esse traço aqui, esses dois traços significa paralelo. Então, o lado AB é paralelo ao lado CD, e esses dois caras recebem nomes diferentes, tá? Que é o que caracteriza o trapézio. Então, o que um quadrilátero precisa ter para ser trapézio? Precisa ter as duas bases paralelas, então não pode fazer assim, tem que ser paralelo. E a base sempre vai ter uma base menor e uma base maior. Não necessariamente a de cima vai ser a menor. Eu posso inverter essa figura, tá? Mas sempre tem que ter uma base menor e uma base maior. E esses são exatamente os nomes que a gente vai dizer. O lado AB é a base maior, o lado CD é a base menor, tá? Os outros dois lados, eles não são paralelos, eles vão ser concorrentes. Porque se eu continuar prolongando eles, ó, num futuro eles vão se cruzar, tá? Então, o que caracteriza o trapézio? É um quadrilátero, tem duas bases paralelas, uma base maior e uma base menor, beleza? Agora eu vou desenhar aqui pra gente os principais 3 tipos de trapézio, tá? Que são os 3 nomes, as 3 formas que vai existir, beleza? Bom, continuando então, aqui tem os 3 tipos de trapézio que vão aparecer pra gente, tá? Observem bem os desenhos, que eles são diferentes. Agora vamos ver a característica de cada um. Este daqui é chamado de trapézio retângulo. Olha essa parte aqui do trapézio, é bem parecida com a do retângulo. Por quê? Tem 2 ângulos retos, tá? Então essa parte aqui é quase um retângulo, por isso que ele recebe o nome de trapézio retângulo. Todo trapézio que tiver 2 ângulos retos vai ser chamado de trapézio retângulo, ok? Lembrando que ó, a base continua maior aqui e menor aqui, então é um trapézio. Próximo tipo de trapézio é o trapézio isósceles. Vamos pensar, o isósceles, lá do triângulo isósceles, que a gente vai ver daqui a pouco também. Tudo que tiver isósceles significa que vai ter 2 lados de mesma medida. E são os 2 lados não paralelos. Por quê? Os lados paralelos, que são as bases, obrigatoriamente, para ser trapézio, não pode ter medida igual. Se esses 2 lados, as 2 bases, tiver medida igual, aí não vai ser trapézio, vai ser outra coisa, tá? Então, o trapézio isósceles, os 2 lados que não são paralelos têm a mesma medida. E aí recebe o nome de trapézio isósceles, beleza? E o próximo trapézio, que é o mais conhecido, que mais aparece, é quando os 4 lados têm medidas diferentes, tá? Que é o trapézio escaleno. Esse nome também vai aparecer lá no triângulo, tá? Então, os 4 lados do trapézio têm medidas diferentes e aí ele recebe o nome de trapézio escaleno, ok? Seguindo, então, nosso próximo polígono conhecido é o paralelogramo, tá? É um que a gente usa bastante e vai aparecer bastante nos exercícios. Então, o que caracteriza um paralelogramo? Lembra do desenho do plano, que a gente desenhava lá em DG e em MATB também? Esse cara é a representação do plano, né, que recebe o nome de paralelogramo. Ele tem esse formato aqui, ele é um retângulo inclinado, vamos dizer assim, tá? E ele tem essas principais características. As 2 bases são paralelas e os 2 lados também são paralelos. Então, olha o que eu escrevi aqui, ó. O lado AB é paralelo ao lado DC. Então, as 2 bases têm que ser paralelas.
Mas os dois outros lados também são, ó, o AD também é paralelo ao BC. Se eu continuar esses dois caras, eles não se cruzam, tá? Então, também são paralelos. Então, a gente tem que ter obrigatoriamente essas duas características. E outras características importantes são os ângulos opostos. Olha só, o ângulo A é congruente ao ângulo oposto a ele, que é o C. E o ângulo B é congruente, ou seja, tem a mesma medida igual, tá? Esse símbolo aqui, ó, a gente utiliza para dizer que é congruente. Que é esse igual com 3 risquinhos, né? Para dizer que a medida é congruente. Então, o ângulo B é congruente ao seu oposto, que é o ângulo D, tá? Então, anotei aqui, ó, lados paralelos são congruentes, esse lado paralelo a esse tem que ter a mesma medida, e esse lado que é paralelo a esse também tem a mesma medida, tá? Lá é diferente do trapézio. Por exemplo, lá no trapézio as bases não tinham a mesma medida. Aqui tem. Os dois lados paralelos sempre vão ter a mesma medida, tá? Por isso que aqui eu coloquei um risquinho, porque tem a mesma medida que esse daqui. 2 risquinhos, porque tem a mesma medida que esse. Então, lados paralelos são congruentes, tem que ter a mesma medida. E os ângulos opostos também são congruentes, ou seja, também têm a mesma medida. Ok? Continuando, então, nosso próximo polígono é o losango. Não é losangulo, hein? É losango. Observe só o desenho do losango. Talvez eu vou desenhar o formato que vocês estão mais acostumados a ver. Normalmente a gente vê o losango assim, né? Normalmente a gente está acostumado a desenhar o losango desta forma, tá? É o mesmo jeito, eu só dei uma inclinadinha nele para vocês perceberem que o losango ele é um paralelogramo. Olha só, o que precisava ser para ser paralelogramo? Os dois lados opostos serem paralelos, então o AB paralelo ao DC, o AD paralelo ao BC. Tá tudo certo? São paralelos, ó. Beleza. E o que precisava também para ser paralelogramo eram os ângulos opostos serem iguais. Eles são. O que diferencia, então, o paralelogramo do losango? O losango é um paralelogramo, só que ele possui os 4 lados congruentes, os 4 lados de medida igual. Aí vocês vão falar para mim, mas então é quadrado se tem os 4 lados de medidas congruentes. Não, a gente vai ver daqui a pouquinho. Para ser quadrado, além dos 4 lados serem congruentes, os 4 ângulos precisam ser retos, precisam ser de 90 graus. Aqui não, tá? Para ser losango, precisa ser os lados paralelos, os ângulos opostos de medida igual e os lados, os 4 lados de medidas iguais também, tá? Então, ele é um paralelogramo. A única coisa que diferencia ele de um paralelogramo é essa característica aqui, ó. Os 4 lados de medidas congruentes. Os 4 lados têm a mesma medida, tá? Dos ângulos eu não posso dizer. A única coisa que eu posso dizer é que os ângulos opostos são iguais, tá bom? Continuando, então, eu coloquei os dois aqui porque eles são muito parecidos, tá? Então, os próximos são o retângulo e o quadrado, bem conhecidos entre a gente, tá? Eu só tô colocando aqui organizadinho todas as informações sobre eles, tá? Então, olha só, o retângulo. Ele tem os 4 ângulos retos, o quadrado também. Por isso que eu escrevi essa característica entre eles, porque pertence aos dois. Então, para ser retângulo ou para ser quadrado, tem obrigatoriamente que ter os 4 ângulos retos, o que os outros polígonos não precisam, tá? Aí, o que vai diferenciar o retângulo do quadrado? A medida dos lados. Então, aqui no retângulo, os lados paralelos têm medidas iguais. Tá? Então, o AB é paralelo ao DC, ok. E o BC é paralelo ao AD, beleza. Agora, o AB tem que ser igual ao DC, então os lados opostos, o que tá pra cima, é igual ao lado que tá pra baixo, tem medida congruente. E o lado que tá pra cá é igual ao lado que está pra lá. Então, tem também medida congruente, tá? Então, lá, os dois lados opostos têm medidas iguais, tá bom? Agora, e no quadrado? Bom, no quadrado a gente também tem os lados opostos paralelos, tá aqui. Só que no quadrado, os 4 lados são congruentes. Os 4 lados possuem a mesma medida. Então, é a grande diferença entre eles. No retângulo, só os lados paralelos são iguais. No quadrado, os 4 lados têm a mesma medida. Ok?
o próximo e último polígono que a gente vai estudar vai ser o triângulo, bem conhecido entre a gente, né? Então, o triângulo ele é um polígono com 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Como que a gente vai dar nome para esses triângulos? Tem 2 classificações, então o triângulo sempre vai poder ter 2 nomes. A primeira classificação, a gente vai observar a medida dos lados, tá? Então, na próxima lousa, eu vou mostrar uma tabelinha para vocês que está na página 168 e 169 da apostila, tá? E a outra classificação, a gente vai utilizar observando a medida dos ângulos internos, tá? Então, quando esses ângulos são todos iguais, quando eu tenho 2 iguais e um diferente, e os lados a mesma coisa. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar com os triângulos. Tá? A única informação importante que a gente já sabe é um polígono de 3 lados, tá? Então agora a gente vai aprender como que eu vou nomear e diferenciar os tipos de triângulos. Então vamos lá. Primeira classificação vai ser de acordo com a medida dos lados. Então o primeiro nome que o triângulo vai receber, a gente vai observar a medida dos 3 lados. Se a medida dos 3 lados forem iguais, ó, um risquinho representa a mesma medida, ele vai receber o nome de triângulo equilátero, que a gente já está acostumado com esse nome, né? Então, observou o triângulo, os 3 lados têm a mesma medida, os 3 lados são congruentes, o triângulo recebe o nome de equilátero. Agora, olha só o segundo caso. Neste caso aqui, eu tenho a base do triângulo com uma medida e os outros 2 lados de medidas iguais. Então, esse triângulo recebe o nome de isósceles. Então, olha só o que eu anotei aqui. 2 lados congruentes, com medidas iguais, e o terceiro lado, que é a base, então aqui a gente chama este lado de base. E a base é diferente, então vocês vão ouvir muito isso daí. Ah, a base do triângulo isósceles é diferente, os 2 lados são congruentes, ok? E o terceiro caso, quando os 3 lados têm medidas diferentes, ele vai receber o nome de triângulo escaleno. Ok? Então, ó, os 3 lados, cada um com uma medida, triângulo escaleno. Então, triângulo equilátero, os 3 lados congruentes. Triângulo isósceles, 2 lados congruentes e a base diferente. Triângulo escaleno, os 3 lados de medidas diferentes. Ok? Então, vamos lá. Próxima classificação agora, de acordo com a medida dos ângulos. Então, antes a gente olhava a medida dos lados para classificar, agora a gente vai olhar a medida dos ângulos. Então, o primeiro triângulo que aparece é o triângulo acutângulo. Por que ele recebe esse nome? Os 3 ângulos dele é menor do que 90, o símbolo de menor, tá? Então, todos os 3 ângulos têm as medidas menores do que 90 graus. Aí ele vai receber o nome de acutângulo, tá? Por exemplo, pode ser 30, 70 e 80 graus. Um exemplo apenas, tá? Então, as 3 medidas menores do que 90, ele recebe o nome de acutângulo. O próximo triângulo, a gente já está bem familiarizado com ele, é o triângulo retângulo. Por que ele recebe o nome de retângulo? Ele tem um ângulo de 90 graus, um só. Por que não pode ter mais do que um? Lembra lá? A soma dos ângulos internos do triângulo é sempre 180 graus. Então, na hora que eu somo os 3, tem que dar 180. Se eu tiver 2 de 90, já dá 180. E aí o terceiro vai ser 0 graus, o triângulo não vai fechar. Então, o triângulo retângulo possui um ângulo reto, que é igual ao de 90 graus. Os outros 2 são agudos. Beleza? Próximo triângulo, o triângulo obtusângulo. Nesse triângulo aqui, a gente vai ter um ângulo que é maior do que 90. Por exemplo, pode ser 120, 30 graus e 30 graus. Olha lá, eu tenho um ângulo maior do que 90 e os outros 2 obrigatoriamente têm que ser agudos, tá? Então, tem um ângulo maior do que 90, o triângulo recebe o nome de obtusângulo, ó. Esse aqui é o símbolo de maior, ele tem um ângulo obtuso que é maior do que 90. Tem um ângulo reto, triângulo retângulo. Os 3 ângulos são agudos, são menores do que 90, triângulo acutângulo. Beleza? Vou mostrar um exemplo agora de como a gente utiliza essas 2 classificações ao mesmo tempo. Então, um triângulo vai ter 2 classificações, de acordo com os lados, de acordo com os ângulos. Beleza?
olha aqui um exemplo. Vamos observar esse triângulo. Os 3 lados dele medem 5, 7 e 10. São os 3 lados com medidas diferentes, ou seja, este triângulo é escaleno. Então, quanto aos lados, ele recebe o nome de escaleno. E quanto aos ângulos? Observe as medidas dos ângulos. As 3 medidas são menores do que 90, então ele é escaleno e acutângulo. Escaleno porque os 3 lados são de medidas diferentes. Acutângulo porque os 3 ângulos são menores do que 90. Tá? Então é assim que a gente classifica. Ele recebe 2 nomes mesmo. Um de acordo com as medidas dos lados e um de acordo com as medidas dos ângulos. Beleza? Bom, turma, encerrando então nossa aula de hoje. Deixei aqui alguns exercícios porque tem um tempinho até a gente se encontrar na live, tá? Não assustem, parece bastante, só que eles são muito rápidos, tá? Tem verdadeiro ou falso, tem pra medir os lados, tem pra classificar triângulo, então é tudo bem tranquilo, tá? E se não der tempo de fazer, óbvio que não tem problema. Lá na live, daqui a pouquinho, a gente vai corrigir tudo isso, tá? Então, vamos lá. Exercício 14 e 15. O 14 tá na 169 e o 15 tá na 170, tá? E do 1 ao 12, que é a página 170 até a 174. Então, vamos fingir que a gente tá na sala de aula, igual eu mando lá, igual eu mostro lá pra vocês. Passo os exercícios e vocês vão fazendo cada um no seu ritmo, tá? E aí, na live, a gente vai corrigir, beleza? Beijão pra vocês e até daqui a pouquinho.